Amazônia Agora, com Rosiane Carvalho. 11h39, vamos lá para a Amazônia agora, falar com a Rose Carvalho. Tudo bem, Rose? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Filomena? Bom dia para todo mundo, para nossa audiência aqui do My News. Eu nem vou falar do seu brinco, porque você tem um brinco mais bonito que o outro. Então, Rose, você vai falar Obrigada. Dos teatros, né, em Manaus e o outro em Belém, que a Unesco reconhece esses teatros como patrimônios culturais. Eu nunca fui a Manaus, mas fui a Belém já 2 vezes e conheço o teatro, que é maravilhoso. Fiz uma visita guiada lá, é uma joia ali, né? O teatro de Manaus, ele é semelhante ao teatro de Belém? Sim, e é exatamente isso que a Unesco faz ao reconhecer como patrimônio cultural mundial, né, em relação ao que foi aprovado no 48º Comitê Internacional da Unesco, neste final de semana, com a presença de representantes aqui da Amazônia, superintendentes do IPHAN, do Instituto Patrimônio Histórico, né, Artístico, e também o presidente nacional do IPHAN presente nessa reunião que aconteceu na Coreia do Sul. É exatamente isso, eles já são reconhecidos, né, pelos turistas, pelas pessoas, pelos próprios artistas que se apresentam nos teatros da Paz e no Teatro Amazonas, aqui em Manaus, o da Paz em Belém, como locais que são belíssimos, né? Eu não sou artista, mas ouço sempre o retorno das pessoas que se apresentam no Teatro Amazonas a respeito da acústica, do quanto é, além de toda a questão histórica, né? O quanto é para eles importante fazer apresentações de suas peças nesse ambiente do Teatro Amazonas e do Teatro da Paz. Então, a Unesco faz esse reconhecimento. São poucos os reconhecimentos da Unesco, assim, não é algo simples, né? Essa reunião do comitê, inclusive, é um processo final, é um momento final de um processo que é bastante longo e que a gente vem acompanhando aqui por meio do IPHAN, essa defesa que os 2 teatros fossem reconhecidos como um conjunto, inclusive, viu, Filomena? Um conjunto representando um momento histórico que é o ciclo da borracha, né, o ciclo áureo da borracha, que representou riquezas que eram extraídas da Amazônia, mas que faziam uma diferença muito grande na balança comercial, no momento em que o café começa a declinar, e que a produção de São Paulo, por exemplo, começa a declinar e apresenta uma crise. Parte dessa balança comercial do país, ela é equilibrada justamente porque havia um boom nessa exportação da borracha, dos seringais, da seringa, e ela tem uma série de consequências para a Amazônia, consequências sociais que são vividas até hoje. A gente tem falado sobre essas políticas em relação ao desenvolvimento da Amazônia. Esse é um exemplo de exploração que trouxe muito dinheiro para muita gente, mas que deixou muita pobreza e muita devastação na Amazônia também. Mas deixou também, em função da riqueza, da opulência que aquelas pessoas, né, os coronéis de barranco, né, os coronéis da borracha, eles queriam viver, eles queriam uma Europa na Amazônia, em Manaus, em Belém. Eles vão propiciando alguns recursos, né, alguns tipos de luxos, e esses teatros estão nesse circuito, mas evidentemente que há toda uma representação cultural, artística, muito forte em relação à história desses 2 ambientes, do Teatro da Paz e do Teatro Amazonas. É isso que a Unesco reconhece nesse momento, nessa reunião que aconteceu no final de semana na Coreia do Sul. Eles têm a mesma idade, os 2 teatros? Foram construídos no mesmo tempo ou não, Rosiane? É no mesmo período do primeiro ciclo da borracha, né, bem no final do no século passado, século retrasado, Teatro da Paz 1878 é a data da sua inauguração, e o Teatro Amazonas 1896. Os 2 já são tombados como patrimônio histórico pelo IPHAN, o Teatro da Paz em 1963 e o Teatro Amazonas em 1966. Eu falava que não é algo simples, né, e não concluí o raciocínio, porque a informação que a gente tem do IPHAN é que no Brasil a Unesco faz um reconhecimento de patrimônios culturais, materiais, né, no sentido que é um reconhecimento mundial, internacional desses patrimônios, de 27 edifícios, edificações, né,
mas que na Amazônia é a primeira vez que há esse reconhecimento conjunto para esses dois teatros, que são símbolos aqui da história e símbolos turísticos também do estado do Pará e do estado do Amazonas. A gente tem umas imagens, acho que a produção já circulou um pouquinho das imagens internas, né, no Teatro da Paz, no Teatro Amazonas. E quem, assim, com esse reconhecimento, eles têm a preservação mais garantida, né? Porque o de Belém que eu conheço, nossa, muito preservado, estofado, assim, você entra e fica encantada, né? Eu não fui a nenhum espetáculo, tem uma visita guiada que eu fiz questão de ir, porque eu vou te contar uma curiosidade. Eu moro aqui no ABC Paulista, em Santo André, e em São Bernardo tem um parque que é muito antigo, que chama Cidade da Criança. Eu levava meus filhos pequenos lá, e lá tem uma réplica do Teatro de Manaus. Então, tem uma réplica. Então, o Teatro de Manaus eu já conhecia há muito tempo, porque meus filhos já são adultos, e quando eu levava, não sei por que lá eles decidiram colocar uma réplica do Teatro de Manaus, e ela, claro que é uma réplica, não é tão fiel, ela é pequena para as crianças entrarem, mas eu achei bem interessante ter essa réplica e eu nunca mais esqueci. Quando eu conheci o Teatro de Belém, ele realmente é semelhante àquela réplica que eu conhecia há muitos anos em São Bernardo do Campo, no Parque Cidade da Criança. Ah, que interessante, sim. E esse reconhecimento da Unesco, como você colocou, ele não é só um reconhecimento, né, desse patrimônio, ele também traz muitas responsabilidades e cuidados, porque agora eles são compreendidos como patrimônio histórico mundial. Então, claro que recaem maiores responsabilidades e cuidados com o próprio edifício, mas também com o entorno desse edifício. O que para a preservação da cultura e da memória desse país é muito importante, né, Filomena, especialmente em relação à Amazônia também, que quase um padrão está distanciada da preocupação, né, da agenda nacional, enfim. Foi muito importante que essa atual gestão do IPHAN colocasse isso como prioridade e tivesse, neste primeiro momento, patrimônios, edifícios construídos pelos homens, né, que tem a ver com a história, uma história que precisa ser revista, repensada, olhada do ponto de vista crítico, sim, mas ela tem a ver com a história deste local. Olha só, esse teatro, você imagina a opulência desse teatro, a imagem que a gente está vendo aí na live é do Teatro Amazonas. Você imagina a opulência desse teatro, se hoje ele já é, em 1896, quando foi construído. O que era Manaus em 1896? Né? Uma cidade extremamente desestruturada, a população ainda não era a que nós temos hoje, mas era uma cidade que vivia aí, experimentava esses requintes em determinadas regiões para dar a opulência que essas pessoas, os coronéis de barranco, os coronéis da borracha, queriam, né, viver na Amazônia, queriam se aproximar mais da realidade europeia e se distanciar mais da realidade da Amazônia. E é tão interessante as histórias, quando você vier e você vai ter a oportunidade, né, tenho certeza, com o guia. Preciso conhecer Manaus, porque eu conheço quase todo o Norte e Nordeste, mas Manaus nunca fui, preciso conhecer, sim. Isso. Tem uma professora aqui, a professora Marilene Corrêa, vou abrir um parêntese, que ela fala que todo mundo que vai, a Itália tem a obrigação, né, de ir a Roma, de conhecer ali a praça onde o Papa celebra, faz as suas manifestações, e ela acredita que todo mundo que está no Brasil teria a obrigação de conhecer a Amazônia, vir à Amazônia pelo menos uma vez. Então, essa é um excelente local também para conhecer. Mas voltando às histórias, eles colocam que hoje, por exemplo, os locais mais caros quando você vai assistir uma apresentação no Teatro Amazonas é a parte de baixo, né? A parte das cadeiras frontais para o teatro. E esses eram os locais mais desprezados. Os locais mais caros, né, na ocasião de que ele foi construído e no momento desse ciclo da borracha aqui, eram os camarotes, né, porque o que a elite econômica daquele momento queria era ser visto. Era um serviço, então eles eram... A gente está vendo nessa imagem, nessa imagem tem um camarote ali na frente, ali em cima, ali é um dos camarotes ali, né, nessa imagem que a gente está vendo de dentro do teatro. E realmente, ali você é visto, além de ver, você é visto, né? Imagina o vestuário para ir no teatro, hein,
Rose? Sim, Filomena, a gente tem até hoje tijolinhos ao redor do teatro que foram feitos também com a tecnologia da época, mas com a borracha, para diminuir o barulho dos cavalos, né, que chegavam, enfim, para não atrapalhar as apresentações e quem estava assistindo as apresentações dentro do teatro. Tem muita história interessante. Um detalhe que é destacado pela superintendente do IFAM aqui no Amazonas, a Beatriz Calheiros, é uma mulher negra e historiadora, né, amazonense. Acho muito interessante ela trazer esse ponto de vista, porque há, evidentemente, críticas que são necessárias de serem feitas sobre a história do contexto desse ciclo da borracha, né? E as misérias, né, as explorações que ocorreram nesse período e que ainda a gente talvez não tenha total domínio dessa história, né? Domínio, nós amazônidas, inclusive. Mas ela destaca que, embora seja também um símbolo colonial, e muitos dos artistas e a forma de representação artística do teatro, ela vem dessas escolas europeias, ela diz que a mão de obra, ela era indígena, a mão de obra era de pessoas negras. E aí a gente não tem que romantizar isso, mas a gente tem que deixar claro que a história desse estado, a história dessa cidade é construída com a mão de obra dessas pessoas e o contexto que elas viviam também. Então, eu acho importante essa pontuação da Beatriz Calheiros nesse momento. E para encerrar, a gente vai falando de ciclo de borracha, então a gente vai estudando ao longo da vida, né, compreendendo esses ciclos todos, e eu fui compreender na minha própria história, como é a história de vários manauaras aqui. O meu bisavô era sírio-libanês. E o período que ele chega na Amazônia, no Amazonas, aí lá para o Baixo Amazonas, na cidade do Urucará, ele coincide com o período do ciclo da borracha, né? Então ele veio e virou um comerciante lá no Baixo Amazonas, lá no Paraná do Urucará. E tem uma série de pessoas ali que são descendentes do pai da minha avó, né? E o meu avô, o marido dessa minha avó, né, ele veio para cá, ele é um cearense e vem para cá no segundo ciclo da borracha, né, quando tem uma decadência, quando tem a Segunda Guerra Mundial, o comércio se abre novamente, né, para os seringais, e eles começam a mandar pessoas para a Amazônia, populações com outras culturas, geralmente do Nordeste, mas vinham pessoas de fora também. E a condição que essas pessoas vinham trabalhar nesse momento econômico, certeza absoluta, ela é muito determinante para o futuro das novas gerações. Então, as pessoas que vinham como exploradas, né, e trabalhavam como escravizadas nos seringais, provavelmente as gerações que se sucederam hoje têm muito mais dificuldade de acesso a alguns serviços públicos, à educação, né, a uma alteração da sua condição social. Os meus antepassados não foram ricos, né? Mas vieram numa outra condição e talvez isso seja determinante para o que tem acesso hoje a essa geração da minha família. E assim como eu, várias outras pessoas. Então esses ciclos aí são importantíssimos de compreender a Amazônia e compreender o Brasil também. Muito bom. Adorei você ter trazido essa parte cultural, que é muito importante também para que as pessoas conheçam mais a Amazônia. Gostei muito, Rosiane. A Rosiane Carvalho, que é a nossa colunista de Amazônia Agora, trouxe para a gente os teatros da Paz em Belém e Teatro Amazonas em Manaus, que agora são patrimônios culturais mundiais. Obrigada, Rose. Até a semana, então. Até quarta-feira, até mais. Até quarta, tchau. My News.